Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Tite aprova nomes que o Flamengo já negociava e craques de bola. A gente apurou o que aconteceu naquela reunião na última quarta-feira, em que ficaram a portas fechadas Tite e o Marcos Braz. E a gente conseguiu algumas informações importantes do nosso drone da família, que sobrevoa o ninho do urubu de vez em quando. Dorival pede e Clube Paulista faz proposta por jogador do Flamengo. Quem é ele? Você vai saber agora aqui no nosso canal Família da Nação. Um canal que bateu 120 mil inscritos e eu quero agradecer a todos vocês. Peço a você que está aí do outro lado para que deixe o like. É importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Então é rapidinho, mete o dedo no like e também inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Clica aqui embaixo o botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Deixa o like, deixa. Galera, rapaz, a gente queria primeiro passar uma informação para vocês que é muito importante. Na próxima sexta-feira, nós teremos aqui no Família da Nação e no canal Resenha da Família, Eduardo Bandeira de Melo. Gente, não é todo dia que a gente tem uma oportunidade como essa. Acredito que sejam muitos os temas que a gente pode abordar com o Bandeira e muitas as perguntas que vocês querem saber. Por exemplo, iremos perguntar e você vai saber: Bandeira, você será candidato à presidência do Flamengo no final do próximo ano? Outra pergunta: Eduardo Bandeira de Melo, você será o presidente que vai finalmente construir o estádio do Flamengo? Você já esteve lá. E na época, as condições financeiras eram complicadas, né? Mais difíceis, e a coisa, você defendeu o Flamengo ficar com o Maracanã, chegou a construir até a Ilha do Urubu provisoriamente. O que você pensa hoje sobre o edital de licitação do Maracanã? Na sua gestão, caso você ou alguém que você indique ganhe a eleição, o Flamengo terá o seu estádio? Iremos perguntar isso para ele. Iremos perguntar também o que circula na internet, né? A gente não sabe se é verdade, nada melhor do que perguntar a ele. É verdade que a oposição do Flamengo, capitaneada por você, Eduardo Bandeira, pretende trazer o Jorge Jesus como técnico do Flamengo para 2025? Ah, mas tem o Tite ainda 2024 e tal. Sim, óbvio, mas 2025 é o ano que vocês vão assumir caso ganhem a eleição. É verdade que querem o Jorge Jesus? Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver na próxima sexta-feira, às 18 horas. É imperdível. A gente precisa que vocês estejam lá e coloca na agenda de vocês para não perder nada dessa live que vai ser histórica aqui no canal. Bom, cara, Dorival Júnior, rapaz, ele parece que não esquece do Flamengo, né? Ele pediu a contratação de um jogador em específico. Na verdade, ele quer 3 jogadores do Flamengo e nós vamos falar sobre esses 3 aqui. Mas um deles, ele pediu a diretoria do São Paulo para já, de imediato, fazer uma proposta ao Flamengo, já que o Flamengo tem um longo contrato com esse jogador, para tentar a contratação, e eles fizeram. O São Paulo fez uma proposta oficial pelo Everton Cebolinha. Everton Cebolinha, a ideia inicial do São Paulo era uma proposta de empréstimo. O Flamengo emprestando por uma temporada, a partir de 2024, por um ano, o Everton Cebolinha ao São Paulo. E, meus amigos, eu queria saber de você. Você que está aí do outro lado. Eu sei que você tem aí uma bronca com o Cebolinha, entende que o Cebolinha não dá, não gosto do Cebolinha, tá, beleza, tudo bem, eu compreendo. Mas você emprestaria para um rival? Você acha correto, de repente, o Flamengo emprestar o Cebolinha para um São Paulo que vai jogar uma competição de Libertadores, possivelmente contra o Flamengo no próximo ano?
Eu já vou dizer para vocês que essa opção ela foi rechaçada pela diretoria. O Flamengo já negou a possibilidade porque o Tite conta com o Cebolinha. Ele entende que vai recuperar o atleta. O Cebolinha foi um dos grandes nomes da Copa América disputada no Brasil, em que a seleção brasileira conquistou o título, né? Isso comandado pelo Tite, e o Tite entende que o jogador, em suas mãos, pode performar muito mais do que aquilo que vem performando nos anos anteriores, né? Desde que chegou ao Flamengo, o Cebolinha realmente não consegue jogar nada. Então, o Tite não deixou o Cebolinha sair para o São Paulo nessa proposta que chegou nesse final de semana da diretoria paulista para a diretoria rubro-negra, querendo levar o Cebolinha. E o São Paulo tem interesse em mais 2 nomes, que a gente apurou. Um é o Everton Ribeiro, que aí não precisa negociar com o Flamengo, é direto com o atleta, já que o jogador terá seu passe livre no final do ano. O Flamengo também tem interesse na renovação do Everton Ribeiro. Eu acredito, inclusive, que o Flamengo vai renovar o contrato com o Everton Ribeiro. As coisas estão começando a caminhar muito bem para esse desfecho. O Everton Ribeiro também desperta o interesse do Fluminense, como a gente vem dizendo, o interesse de outros clubes, como o Grêmio e o Internacional, mas deve permanecer no Flamengo. E a gente apurou que o Dorival também tem interesse no goleiro Santos, goleiro que foi contratado, inclusive era convocado pelo Tite na época, contratado, mas não tem chance. O empresário dele está doido para tirá-lo do Flamengo, e essa oportunidade de ir para o São Paulo, o Dorival entende que seja uma boa levar o Santos, que era titular com ele aqui no Flamengo, ganhou a Libertadores como titular, indo para o São Paulo. Então, esses 3 jogadores, sendo uma dessas propostas, chegou de forma oficial para o Flamengo, que foi a do Cebolinha. Você liberaria algum dos 3? Eu não. Eu não empresto para ninguém, nenhum clube brasileiro. Sempre penso assim, essa lei do ex funciona pra caramba. O cara que não joga nada aqui em outro clube vai, quando joga contra a gente, arrebenta. Eu não queria emprestar ninguém pro São Paulo. Essa é a verdade. Galera, a gente é curioso pra caramba, né? E a gente foi apurar. Cara, 2 horas de reunião. Marcos Braz a portas fechadas com o Tite. Já tinha apresentado o CT do Ninho do Urubu todo, né? No dia anterior, segunda, terça e quarta, os caras se trancam. O que aconteceu nessa reunião? O que poderia ter rolado, né? Nessas 2 horas? E aí, pelo que a gente apurou, a gente conseguiu algumas informações importantes, é que o Tite, ele recebeu um raio-x daquilo que o Flamengo tem de dentro do elenco. Categorias de base, jogadores que estão emprestados e que irão retornar para o clube, como, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que volta agora início de janeiro, né? Talvez o primeiro reforço do Tite, desses jogadores que ele tem em mãos e que o único que ele já tem garantido para 2024, desses daí, é o Matheus Gonçalves, né? Esse voltará para o Flamengo. E ele também tomou conhecimento do orçamento do Flamengo, o Flamengo tendo aí valores que superam a casa dos 400 milhões para contratar. O Tite ficou muito impressionado com o poderio financeiro do Flamengo e com a capacidade que o Flamengo tem de tentar tirar grandes jogadores de clubes, inclusive clubes europeus. 3 nomes foram apresentados para ele e a gente apurou. Os nomes são muito conhecidos da torcida rubro-negra. Negociações que não deram certo no passado recente, mas que agora, com mais calma, né, o Flamengo já tem a aprovação do técnico Tite. Os nomes são eles: Nicolas de la Cruz, do River Plate. A gente sabe que o Flamengo já tem o acerto salarial com o jogador e seu empresário, que queria ir para a Europa, mas não teve proposta europeia. Então, é muito provável que agora, com a redução do valor da multa, já que a multa do De La Cruz cairá à metade em janeiro, o Flamengo consiga a contratação desse jogador aprovado pelo Tite. O Wendel, um jogador que o Tite gosta muito, versátil, joga em várias funções, pode jogar como meio armador, pode jogar como volante, segundo volante. Então, o Flamengo também quase conseguiu a contratação desse jogador por 2 vezes.
Agora já sabe quanto tem que pagar para poder conseguir a contratação do Wendel. E o outro é o Claudinho. Claudinho, o Tite realmente ficou encantado com essa possibilidade, segundo fontes me revelaram. Claudinho foi convocado pelo Tite para a seleção principal mais de uma vez. Tite entende que a ida do jogador para o futebol russo faz com que o jogador não consiga ter espaço numa seleção, ele acaba jogando no nível de competição mais baixo e ele acha o atleta espetacular. Essas foram as palavras do Tite para o Marcos Braz. Então, muito provavelmente agora o Flamengo partirá para outras etapas dessas negociações, já que tem aprovação do Tite, tem acordo salarial com os empresários, porque já tinha anteriormente com os 3, e agora já sabe quanto que os clubes, por exemplo, o Zenit quer pelo Claudinho. O Zenit falou, 25 milhões de euros. O Flamengo já sabe que é isso. Cabe ao Flamengo agora tentar ou reduzir esse valor negociando até janeiro, ou chegar lá e pagar o valor que eles querem, porque recursos financeiros o Flamengo tem. Tem que saber gastar da maneira correta. Você que está aí do outro lado, gostaria de ver esses 3 jogadores no Flamengo? Quem mais salta aos olhos? Quem mais você gostaria? Seria o Dela Cruz? Seria o Claudinho? Seria o Wendel? Ou os 3? Coloca nos comentários, porque é importante demais a sua opinião. E olha, não esqueça não, hein? Na próxima sexta-feira, às 18 horas, uma entrevista ao vivo, exclusiva, aqui no Família da Nação, Resenha da Família, com Eduardo Bandeira de Melo, em que nós iremos tirar várias dúvidas. Você pode, inclusive, colocar perguntas aqui, que a gente já vai pegando algumas perguntas para fazer para ele. Valeu? Não esquece de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.